Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 22 de janeiro de 25, né? Hoje eu quero discutir um pouco mais um assunto, dar alguns detalhes de um assunto que eu comecei a falar ontem e algumas pessoas me mandaram algumas perguntas muito bacanas, muito legítimas, né? Ontem eu estava comentando aqui o fato de que se você quiser ser um financista, você não tem que se meter em histórias tipo guerra cultural e etc, etc, né? Isso vai... Qualquer decisão de investimento que você for fazer na sua vida, eu vou até além, eu nem estou falando só de finanças, tá? Até mesmo na área econômica, qualquer decisão que você for tomar, se você se deixar influenciar por questões filosóficas, políticas e etc., você vai fazer besteira. Você vai trocar os pés pelas mãos, né? E são questões que não nos dizem respeito, são questões que não nos interessam, na verdade, né? E das quais, preferencialmente, deveríamos ficar distantes. E várias pessoas me mandaram mensagens questionando alguns pontos desse meu posicionamento. Eu vou citar uma das mensagens, né, que foi a do Marcos, mas ele não foi o único a enviar a mensagem. Eu acho que é uma dúvida bastante pertinente a dele. Quando eu falo da questão de mantenha-se longe de guerra cultural, não deixe essas coisas influenciarem suas decisões. Por exemplo, o que o Marco me falou assim, ele falou assim, olha, esse é o problema. Parece que isso não está relacionado, quer dizer, guerra cultural e economia, né? Parece que isso não está relacionado, mas está. A negação, a natureza dos gêneros, a negação das leis da economia, a negação do que é correto e errado, são relacionados. O mal é o mal em vários aspectos, inclusive na economia. E aqui, eu até comentei com o Marco, falei, Marco, esse ponto é interessante e nós vamos fazer um vídeo, que é o vídeo de hoje, a respeito disso. O mal é o mal em vários aspectos, inclusive na economia. Aqui é a cisão entre esses pontos de vista. Não, o que é certo em economia é certo em economia. Sempre foi e sempre será. Por outro lado, o que é certo na moral, o que é certo nos costumes, o que é certo na política, é certo hoje. Daqui a pouco deixa de ser. Eu aposto que se você já assistiu aos vídeos do Olavo de Carvalho, você deve estar olhando para mim e falando assim, eis aí um relativista e tal, né? Minha sugestão, eu vou falar alguma coisa aqui a respeito de livros, não vai muito nessa onda do Olavo, tá? Não vai muito nessa onda do Olavo, porque o Olavo é uma pessoa que foi de comunista para... Como é que é? Comunista para astrólogo, nada contra os astrólogos, mas veja a oscilação, né? Ele foi de comunista para astrólogo, de astrólogo para muçulmano e de muçulmano para fã de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele dizia. Então assim, eu tô na mesma há 30 anos, tá? Eu não precisei mudar de janela e nem de assento no ônibus. Eu continuo sentadinho no mesmo banco em que eu estava lá atrás. E por que isso? Por uma razão muito simples. Os costumes, a política, etc e tal, isso muda com o tempo, isso são ideias. Hoje você acha que Jesus é seu salvador, que Deus é um só, ou se você é muçulmano, que Maomé é o profeta, ou que o Deus de Abraão é o que salva, ou você acha que Buda não sei lá o quê. Há 10 mil anos atrás nada disso existia. Todas essas coisas que você está falando, nas quais você acredita que são tão preciosas para você, e respeito isso, ok? Há 10 mil anos elas não existiam. Eu vou te dar um exemplo, e eu até trouxe aqui a diferença entre esses pontos de vista. Isso que eu tenho aqui em mãos é um livro que é um tesouro. História da Vida Privada, tá? Eu não sei se existe isso aqui em português. Deve existir, né? Não sei. Mas
como você pode ver, é um tijolinho, né? História é um livro, são autores franceses, não são esquerdistas. Um deles, inclusive, é um cara que se diz é um direitista anarquista, o outro é medievalista, nada a ver com esquerda, tá? E esses dois autores franceses, eles fizeram uma coleção, isso aqui é uma coleção, História da Vida Privada, e eu vou mostrar pra você. Isto aqui é a História da Vida Privada, esses 5 fascículos, tá? Histoire de la vie privée. O que é a História da Vida Privada? A História da Vida Privada é uma coleção de história em que o cara começa aqui no livro 1 falando o seguinte, que em Roma antiga e na Grécia antiga, quando uma criança nascia defeituosa, o pai tinha o direito de pegar a criança, botar na porta da casa e deixar lá para morrer. Isso era o certo. Era nisso que os caras criam. Do mesmo jeito que hoje você acha que é certo ter o macho, a fêmea, blá. Veja, eu não estou questionando nada disso do ponto de vista biológico, é evidente que isso é verdade. Só estou falando o seguinte, que as concepções culturais, elas mudam muito. E tanto mudam que você precisa ter, aqui ao longo desses 5 volumes, o que é certo num é errado no outro, o que dá pena de morte fazer num dos fascículos, no outro fascículo é considerado virtude. Essas coisas mudam. Por outro lado, este único livro aqui, que eu mencionei dias atrás, As 6 Lições de Economia, é um livro só. O que está escrito aqui vale desde, se você analisar situações desde a Babilônia, o que está escrito aqui continua valendo. Impérios caíram porque quebraram as recomendações que estão neste livro. E daqui a 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, o que está escrito neste livro continuará sendo lei. Porque a economia lida com coisas concretas, ela lida com matéria. Ela é uma disciplina muito próxima da física. Ela lida com coisas materiais, ela não lida com ideias. Então, a noção de excesso, de falta, oferta, demanda, isso tudo tem a ver com matéria, isso não vai mudar. Se eu puser uma tortinha de morango na sua frente, você fala, que delícia. Se eu puser 150 tortas de morango na sua frente, você vai olhar e falar, enjoei. É isso. Isso não vai mudar. Enquanto o ser humano existir, será desse jeito. Por isso que eu prefiro me pautar por isto, que é eterno e não muda, do que por isto aqui. Quando você lê isso aqui, você fala, bom, Deus, Jesus Cristo, Maomé, o Rabino, tal, isso é o eterno, entre aspas, de hoje. Amanhã muda. Você vai querer entrar nessa briga? Eu não quis, e eu não quero. E eu não recomendo que você entre. Porque isso aqui é a história humana. É a mudança de opiniões, é a mudança de valores. Não se trata de relativismo moral. Se trata de que os pensamentos mudam. E essa briga não é, pelo menos minha, não é. Se você quiser essa briga pra você, ótimo. De novo, nada contra, respeito isso. Mas essa aqui é a briga na qual você vai entrar. Isto aqui que eu tenho em minhas mãos faz parte da tal da guerra cultural. No fascículo 1, jogar criança aos leões é errado. No fascículo 2 já é perfeitamente aceitável, como se diz, né? É isso. É o contrário, né? No fascículo 1 é certo jogar crianças aos leões. No fascículo 2 é errado, né? Por isso que essa briga não é de quem mexe com finanças. A mente humana, as opiniões humanas, os valores humanos, eles mudam de acordo com isto aqui. Isso aqui é a prova de que o certo de hoje é o errado de amanhã. Por outro lado, isso aqui é a prova de que o certo de ontem é o certo de hoje, é o certo de amanhã. O errado de ontem é o errado de hoje, é o errado de amanhã. Tá aqui. Acho importante que isso fique claro para que você não caia nessa bobagem. O Olavo acertou muita coisa, mas também falou muita coisa nada a ver. Né? Não caia nessa bobagem de que tudo é relativismo moral. Não é assim que funciona. A história humana não é assim. As opiniões mudam e eu repito. O certo de hoje é o errado de amanhã e o errado de hoje é o certo de amanhã. Não entra nessa briga. Minha sugestão. A menos que você queira entrar na briga de uma guerra cultural. Aí é com você. Mas não misture finanças com guerra cultural, com filosofia, com... Sai fora disso, tá bom? Meu ponto de vista.
Um abraço para você. Até mais. Ah, uma observação. Ontem eu citei errado um livro, tá? Até o Clerton chamou a atenção, falou, não estou encontrando o livro que o André citou. Obrigado por chamar a atenção, Clerton. O nome do livro que eu citei ontem, o nome correto é A Riqueza e a Pobreza das Nações, e o autor é David Landes. L-A-N de nariz, D de dado, E de Ernesto, S de sapo, tá bom? Desculpem aí a nossa falha. Até mais.